Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, todos os seguidores do canal Rascunho Teológico. Nós estamos voltando aqui para dar continuidade sobre a aula de teologia própria e nós estamos falando da teontologia. Falamos na teontologia e hoje vamos concluir. Quero falar sobre teontologia 1, ou seja, nós vamos trabalhar os atributos comunicáveis de Deus e o seu nome, o nome de Deus, ok? Nós vamos estar trabalhando dentro do prisma, né, em que Deus comunicou aos homens, ou seja, o que Ele é, nós precisamos ser também. Tem os incomunicáveis que falamos na aula passada e agora vamos falar dos comunicáveis, né, atributos comunicáveis de Deus, onde estaremos aí aprendendo baseado nisso aí, tá certo? Muito bem, isto posto, nós vamos para a questão propriamente dita. O atributo comunicável de Deus, um deles é a santidade, né? Santidade é um termo que quer dizer kadosh, né, no hebraico, e hagios no grego, né? Significa separação ou brilho, não é? Separação ou brilho, ou seja, especialmente divino. A etimologia de kadosh é ainda incerta. Parece ser uma combinação que indica queimar no fogo, numa referência à oferta queimada, porém a ideia básica é de separar-se, retirar-se de algo do uso comum, isto é, o pensamento do Antigo Testamento. Para fazer diferença entre o que é santo e o que é profano, entre o mundo e o limpo, conforme vamos ver em Levítico, capítulo de número 10, versículo 10. A santidade significa afastar-se de tudo que é pecaminoso. Então, os antigos hebreus, eles tinham uma proposta, eles levavam com muita seriedade a questão da santidade. Então a palavra de Deus chama de santas as duas partes do tabernáculo, né? Então o Senhor ordenou, né, que a construção é com o objetivo de habitar no meio deles. Aí vamos ver isso em Êxodo capítulo 25, verso 8, Êxodo 26, versículo 33. Então, Deus é absolutamente santo, ponto. A sua santidade é infinita e inigualável. Ninguém é santo como o nosso Deus, como o Senhor, né? Então Ele é santo em si mesmo, a sua essência, a sua natureza é santo. Então, no entanto, está escrito: serei santo serei, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Então Deus, Ele compartilha desse atributo com os homens. Deus compartilha do atributo santidade com os homens. Já os incomunicáveis, que é os incognoscíveis, conforme nós dissemos, os cognoscíveis e os incognoscíveis. Então esses comunicáveis, Deus, Ele já trabalhava conosco, já tratava para que pudéssemos ser santos também. Para que possamos, por que não dizer? Então Levítico capítulo 19, versículo 2, né? Aí esse texto vai concordar com a passagem, um texto bíblico que está no Novo Testamento, em 1 Pedro capítulo 1, verso 16, que vai enfatizar que o Senhor, nosso Deus, exige santidade do seu povo, porque Ele é santo. Então vemos aí que a santidade está em Deus e deve estar em seus seguidores também, né? Então isso implica uma dúbia classificação. Apesar de não haver uma enorme e incomparável diferença entre a santidade de Deus e a do ser humano, a santidade de Deus é singular por causa da sua majestade, da sua infinitude, também em virtude de ele ser aí totalmente distinto. É ele o influenciador da nossa santidade ou da nossa santificação. Então, por isso que traz uma demanda um pouco diferente.
mas praticamente, se formos trabalhar isso, vamos ver que ele é igual a nós, ok? Conforme está escrito, não é? No texto que nós lemos, 1 Pedro, capítulo de número 16, capítulo 1, versículo 16, conforme o texto é o texto citado aí, né? Atributos comunicáveis, né? Então nós estamos vendo a questão da santidade, né? Então, dentro dessa proposta, nós podemos observar que esse Deus, esses atributos, essa graciosidade, né? Esses atributos que são comunicáveis, ele escreve aí que é para nós compartilharmos, né? Então, podemos observar que quando estamos compartilhando esses atributos com Deus, compartilha conosco, ou melhor, né? Deus compartilha esses atributos com Deus. Qual é a importância de estudar isso, não é? A importância de estudar isso é que os atributos de Deus nos auxiliam na compreensão e na natureza infinita de Deus em relação ao universo, ok? Essa é a necessidade que temos. Então, a santidade de Deus, como eu já disse, é singular. É a santidade e a plenitude gloriosa da excelência moral do Todo-Poderoso, que nele existe e nele organizou-se e não deriva de ninguém. Então, esse teor santificação ou santidade é originário, emana, sai de Deus, é de Deus, né? Então, podemos observar que esses atributos comunicáveis de Deus, ou que ele compartilha conosco. Então, Deus não é santo como o Senhor é o Senhor. Não há santo como o Senhor, ou seja, não há santo como o Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 2. Toda adoração deve ser em espírito. Tem gente que veste uma capa de santidade, que ele não fala com o irmão, ele não compartilha nada, ele se fecha, enfim, ele se acha melhor que Deus. Quero informar, a teologia aponta, a teontologia confirma que ninguém é santo igual ao Senhor, como o Senhor, ninguém. Todos nós temos uma inferioridade e um porém, ok? Então, vamos parar de ser bobo e vamos criar laços de amizade, relacionamentos interpessoais com pessoas que vai somar em nossa vida. Então, toda adoração, toda a adoração deve ser em espírito e em verdade. Nenhum atributo divino é tão solenizado como o atributo da santidade, ok? A santidade de Deus é o princípio de sua sabedoria, da sua própria, ou seja, é o princípio da sua própria atividade. Tu és de puros olhos que não podes ver o mal. Isso, Abacuque capítulo 1, verso 13. Como também a norma para as suas criaturas seguir a paz com todos e a santificação que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a verdade, a fidelidade, o termo verdade emete que tem o sentido enfático de clareza, confiança. Daí deriva aí as palavras enuma, né? Que é fé, fidelidade, firmeza, amém. Verdadeiramente, de fato, aí seja aí o vocábulo dessa, aplica assim duas vezes em Isaías capítulo 65, verso 16, né? E assim sucessivamente. Então, essa fidelidade, nós devemos também ser fiel, é compartilhado conosco. Outro atributo que é compartilhado conosco é o amor, né? O amor, ele é o tema central das Escrituras, é demonstrado de forma suprema que Jesus Cristo, em Cristo Jesus, a palavra afirma que Deus é amor, a palavra de Deus afirma. Vamos ver isso em 1 João capítulo 4, versículo 8, versículo 16. Então essa é a declaração que significa que o amor de Deus não precisa de objeto para existir. É independente e constitui-se parte da natureza divina. Pode ser definido como inclinação natural da essência divina para a bondade. Então, o amor divino, o amor é desde a eternidade.
foi revelado aí no relacionamento entre as pessoas da Trindade, não é? Haja vista que Jesus disse, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Primeira é João, Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo 17, versículo 24. E também depois da criação esse amor permaneceu. O Pai ama o Filho, João 3, versículo 35. Então, com o atributo de Deus, portanto, o amor é eterno e infinito, é incomparável, manifesto a Israel, a todos os homens e todas as criaturas no céu e na terra. Né? Deus comunicou aos seres humanos alguma ressonância aí desde o amor. Deus amou o homem com capacidade para amar. Então, hoje nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Entendeu? Então, a capacidade de Deus amar é um negócio assim indescritível, né? Porque ele amar um pecador é complicado, né? Então, quando vamos trabalhar nos atributos comunicáveis de Deus, tem os atributos incomunicáveis que nós trabalhamos, e nós vamos ver aí agora a bondade, né? A bondade faz parte também, que Deus mandou compartilhar conosco. Deus compartilha a bondade conosco. Ele diz que nós temos que ser bons para com os nossos próximos, com os nossos irmãos, e assim sucessivamente, né? Depois tem também a misericórdia, né? A Bíblia diz que nós temos que ser misericordiosos. O atributo misericórdia é também um atributo ligado à questão de... está ligado à questão do atributo do amor, que revela a compaixão e a piedade de Deus para com os miseráveis, para com os angustiados, para com os desfavorecidos. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Na verdade, além da misericórdia, a bondade, conforme já dissemos em cima, existem várias outras características que estão relacionadas ao atributo do amor, como, por exemplo, a benevolência, a benignidade, longanimidade. Tudo isso são atributos atrelados ao amor. Então, o amor ele se expande para vários outras situações, né? Que favorece aí aqueles que menos que precisam, né? No caso, eu preciso que Deus me ame, né? Deus me amou primeiro, sendo ainda pecador, você de igual modo. Então, atentamos aí para estarmos vendo como Deus trabalha na vida do ser humano. Depois disso vem o atributo de sabedoria, que também Deus compartilhou conosco. O que significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte da sabedoria. O profeta Daniel ele entendeu isso aí, ao dizer que dele é a sabedoria e a força. Daniel capítulo 2, versículo 20. Jó capítulo 12, versículo 13. Jó capítulo 36, versículo 5. O Salmo 147, verso 5. E Isaías 40, versículo 28, como também Romanos capítulo número 11, versículo 33. Além disso, devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria humana, conforme Isaías já falava no capítulo 55, verso 8. Jó concorda com o capítulo 28, versículo 12 a 28, e o profeta Jeremias, ele também concordava quando escreveu no capítulo 51, ele concorda no capítulo 51, versículo 15 a 17. Depois, outro atributo comunicável de Deus é a justiça. Então, nós precisamos ser bons com os nossos próximos, precisamos ter amor com os nossos próximos, precisamos ser misericordiosos com o nosso próximo, e precisamos ter sabedoria para tratar com o nosso próximo, e precisamos ser justos com o nosso próximo. Então, justiça significa que Deus é plenamente justo e perfeito em retidão. Não há injustiça em Deus. Dele não provém aí qualquer tipo de desigualdade na questão da prática da injustiça. Ele é sempre correto e seus juízos são perfeitos, conforme o Salmo capítulo 11, verso 7, Daniel 9, 7 e Atos dos Apóstolos, capítulo número 17, versículo número 31. Né? Então, todo o nosso estudo no canal está sendo embasado dentro das Sagradas Escrituras, né? Porque sabemos que os irmãos precisam de conteúdo bíblico para defender aquilo que a palavra de Deus nos aponta, né? Outro atributo que também Deus compartilhou conosco
é a santidade, né? A santidade significa que Deus é completamente separado do pecado, totalmente comprometido com a sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno, conforme Isaías 40, verso 5, Abacuque, capítulo número 1, versículo 12, e João 17, 11 e Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Então, o atributo da santidade de Deus exige aí que os pecadores estejam separados dele, a menos que esses sejam justificados por mérito de Jesus Cristo, sendo feito aí ele santo, né? Então, depois nós vamos ver outro atributo que é a veracidade. Significa que Deus, que é de Deus, que tudo provém de Deus, e a necessidade do necessariamente verdadeiro. Então, é infalível, absolutamente confiável. Hebreus 10, versículo 23 vai nos apontar isso. De modo que o próprio Deus, né, Deus verdadeiro, o atributo da veracidade também expressa aí a fidelidade de Deus, ou seja, tudo que ele revelou a si mesmo, de si mesmo é genuíno e pode ser fiel e é fiel. Ele nunca, e por ser fiel, ele nunca fará nada que afronte aí a sua própria natureza ou contradiga aí a sua própria palavra. Então, tudo que está escrito com respeito de Deus e por Deus é verdade. É a verdade. Outro atributo é a liberdade. Então significa que Deus não precisa de nada e nem ninguém para ser o que quer. Ou seja, ele é completamente livre para executar a sua vontade. Não é? Mateus capítulo 11, versículo 26, Isaías 40, verso 13 e 14. Então, de acordo com a perfeição de sua natureza, ou seja, apesar de ser completamente independente e livre, isto não significa que ele seja livre para pecar, ou seja, mentir, deixar de ser Deus, ou mesmo morrer por tais contrariedades, enfim. Então, Deus apesar de ser Deus, ninguém vai coadunar, pressionar Deus para que ele perca e deixe de nos dar essa liberdade, né? Outro atributo de Deus é paz, né? Atributo que Deus nos revela aí, que nele, ele próprio ou qualquer de suas ações, não há um tipo de confusão ou desordem. Gideão entendeu isso, nessa qualidade de Deus, e quando ele declarou: o Senhor é paz. Juízes capítulo 6, versículo 24. Né? Então, podemos observar que esses atributos, essa lista exaustiva de atributos comunicáveis de Deus, ela vem nos trazendo de forma extensa, para que entendamos aí todo o desígnio de Deus, todo o desígnio de Deus. Deus nunca fala para mim ser uma coisa que ele não é. Por isso que ele é e exige que sejamos também. Glória a Deus, né? Então, misericórdia, graça, longanimidade, sabedoria, justiça, tudo isso já tratamos, né? Então, agora nós vamos falar sobre os nomes de Deus, né? Os nomes de Deus. Eu indico um livro aqui para trabalhar essa proposta. Esse livro aqui, ó, A Origem de Javé, de Thomas Hummel. Ele vai trabalhar uma proposta bastante acadêmica, muito abrangente, relacionado a essa temática. Aqui no canal a gente está trazendo um básico aqui, né, para os irmãos que teve irmãos que pediu: pastor, professor, por que o senhor não coloca, não coloca algo em live e tal, para a gente ir aprendendo aí alguma coisa, não é? Então eu criei o canal Rascunho Teológico para passar aos irmãos o básico da nossa teologia, Então, os nomes de Deus nos tempos antigo testamentário, o nome era empregado não simplesmente para designar uma pessoa como outra, mas para mostrar o caráter, a índole de um indivíduo. Houve até casos de que mudanças, né, de nomes como consequência aí de sua experiência com Deus. Isso nós vamos ver em Gênesis capítulo 17, verso 5, verso 15, Gênesis 32, versículo 28. Com referência ao nome de Deus, ele apresenta ele próprio. Os nomes não são
apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal. É inerente aí à sua natureza, ele revela aí as suas obras, né, e os seus atributos. Não aparece aí nas Escrituras para meramente fazer uma distinção de deuses das nações, deuses pagãos, não. Ele fala pelo que foi feito. Então o nome do Senhor está ligado ao conceito de sua soberania, soberania e glória, né? Então haverá um lugar onde escolher ao Senhor, vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Deuteronômio capítulo 12, versículo de número 11. Então esta é a passagem, ensina que nesse lugar escolhido por Deus, o santuário, ele estaria presente, né? Então a sua presença nos cultos seja constante, que habite no santuário de Deus. Então Deus falou a Davi pelo profeta Natã que o seu descendente continuaria ou construiria sua casa ao seu nome. E em 2 Samuel capítulo 7, verso 12 e 13. Em outras palavras, podemos observar que o filho de Davi, Salomão, haveria de edificar uma casa para o Senhor, né, do Deus de Israel. Então, na bênção sacerdotal, Moisés conclui a mensagem com as palavras: sim, a porção é o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Capítulo número 6, versículo de número 27. Então, essa questão do nome de Deus, né? Nós vamos encontrar o primeiro nome aqui, El Elohim, El Elohim. Esse nome é a transcrição aí do hebraico, que é Elohim ou Eloá, não é? Então não aparece em nenhuma outra língua exceto a língua hebraica, né? Então, além disso, não se encontra em outras leituras ou literaturas antigas, né, extra-bíblicas, enfim, nem mesmo no Talmud dos judeus. Isto é posterior apoiado aí pelo fato que a forma de Elohim ocorre apenas no hebraico e em nenhuma outra língua aí semítica, e nem mesmo do aramaico vai encontrar razões para isso, ok? Então, como vimos aí, o nome Elohim é o plural de Eloá, né? No singular, Elohim aparece apenas 57 vezes no Antigo Testamento, né? Sendo 41 só no livro de Jó, né? Só no livro de Jó vai aparecer a maioria, a maior parte. Então, no plural, encontramos 2.570 vezes, né? Eloá é o nome El, acrescido da letra hebraica He, que esse substantivo vem do verbo grego alam, que significa ser adorado, ser excelente, ser temido, ser reverenciado. Então, o substantivo como nome revela aí a plenitude da excelência divina daquele que é supremo, daquele de Deus que é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome. No princípio criou Deus os céus e a terra. Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. Então é usado para expressar o conceito universal da deidade, né? Como vimos, essa passagem apresenta aí os primeiros vislumbres da Trindade, pois o verbo bara, ou seja, criou, no singular, e o sujeito Elohim, Deus, no plural, revela aí a trindade de Deus, a unidade de Deus dentro da Trindade. Então a Trindade é vista como no nome Elohim, à luz do contexto bíblico, conforme já disse aqui dentro do hebraico, né? Então a declaração que façamos o homem revela aí a existência de mais de uma pessoa na divindade, né? E mesmo que tenha grupos religiosos ou organizacionais dentro de fatores religiosos que não acreditam, é um problema exclusivamente das pessoas por falta de contexto bíblico original, né? Então, a Trindade é e ponto, assim como também Deus é, né? Então, revela aí a existência de mais de uma pessoa e não mais de um Deus. É mais de uma pessoa e não mais de um Deus. Mas somente Deus, o Filho, Deus e o Espírito Santo
tiveram a participação na criação juntamente com Deus, né? Os rabinos reconhecem a pluralidade desse nome, porém, como o judeu é uma religião que defende aí o monoteísmo absoluto, né? Não admite aí Jesus Cristo como Messias de Israel. Então é difícil aí para eles entenderem essa pluralidade, né? Para explicar aí de forma que eles argumentam que Elohim é o plural da majestade, da excelência, entendeu? Então isso é uma determinação rabínica posterior. Segundo o rabino Salomão e o Kishak, o plural da majestade não significa haver mais de uma pessoa da divindade. Gesenius afirma que o nome divino denota plural, expressando aí uma ideia abstrata da intensidade, né? Que vai trazer. Elohim é poucas vezes empregado como com outro propósito que não seja o Deus revelado nas Escrituras, ok? Então vem o sufixo el, que é a transcrição, ou seja, a transcrição do termo hebraico. El, o nome, aparece aí em ser a raiz Elohá. No que se diz, no plural é Elohim, mas há ainda discussão sobre esse assunto, né? Então, El é o nome mais usado na Bíblia para mencionar divindades pagãs e é empregado com frequência com frequência em um garítulo, né? Para aparecer como um nome, para aparecer também com relação a Deus de Israel. Então, El Elyon é a transcrição do termo hebraico. Elyon é traduzido em nossas versões por Altíssimo, né? Ou seja, o Deus Altíssimo, né? Podemos ver isso em Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 19 e 20, bem como podemos ver em Isaías, capítulo 14, versículo 14 também, não é? Números, capítulo 24, verso 16, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8, e assim sucessivamente. Então, vamos ver El Shaddai, né? El Shaddai é o termo Shaddai, denota o nome de uma deidade, no contexto em que o termo foi aplicado aí, designa mais precisamente o nome da deidade identificável como YHWH, né? É um epiteto de Jeová e um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, ok? Então, sendo que algumas versões deixam claro e traduzir, outras traduzem por Todo-Poderoso, né? Abraão adorava o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, conforme está escrito no capítulo 17, versículo 1 de Gênesis. Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, era adorador de El Elyon, né? Quando ambos se encontraram aí para descobrir o que denotava que adoravam o mesmo Deus, ok? E assim sucessivamente. Outro nome é Adonai. O termo Adonai é o nome Adonai é mencionado no Antigo Testamento 449 vezes. 449 vezes aparece Adonai, sendo que em 134 vezes ele aparece sozinho, em uma conexão de Yahvé, né? 315 vezes é o nome de Deus, não é mencionado em pronome de tratamento, mas nele se expressa a soberania de Deus do universo. Segundo Adonai é usado somente para Deus, né? Então é aplicado somente para o Senhor Deus que fez os céus e a terra. Então os nomes compostos de Jeová YHWH, ou tetagrama, que é muito discutido ao longo dos anos, né? E não se define o tetagrama, grafado aí principalmente como Yahvé ou Iové, como vimos aí o nome pessoal de Deus, do Deus de Israel, ok? Os quatro consoantes hebraicas do nome divino que tornaram-se impronunciáveis pelos judeus no período interbíblico, né? E assim sucessivamente. Depois trouxe a vulgarização do nome: não terás outro nome do Senhor, do teu Deus, em vão, né? Já estava lá no decálogo essas informações, essas observações, ok? Então podemos aí tirar proveito
tirar proveito aí de tudo que está escrito com respeito ao ser divino, com respeito a Deus, que os judeus chamam de Hashem, que o Êxodo, Moisés escreveu, capítulo 3, versículo 14, de eu sou o que sou, ok? Então, esse eu sou o que sou, ele continua sendo até hoje e nunca mudou, é imutável. Deus abençoe a todos, que a boa mão de Deus continue sobre a vida de cada um de vocês e até a próxima matéria, se Deus assim nos permitir, ok? Estarei decidindo aí a próxima matéria que vamos estar lecionando. E isso concluímos o estudo de teologia, não é? Ou teologia própria, ou teontologia, né? E assim sucessivamente. Ou estudo sobre Deus. Não é estudo de Deus, é estudo sobre Deus. Um abraço, pastor Edivaldo Pereira. Se você gostou do vídeo, você pode se inscrever e uma vez inscrito você pode deixar o seu like, o seu joinha, e você pode ativar o sininho para receber os próximos vídeos que vamos estar gravando logo mais, ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.